Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, cá estamos nós de novo para estas reflexões e para este estudo. Semana passada não conseguimos fazer o estudo, nós agora volta, não volta, temos estas questões que nos impedem, mas sempre que for possível, aqui estaremos com todos vós, não é? Nós começámos ontem o ciclo de prevenção do suicídio, visto que setembro é o mês escolhido, foi o mês escolhido pela OMS e por algumas associações ligadas a estas temáticas, não só aqui na Europa, como em todo o mundo. E juntámos então ao Setembro Amarelo, como já fizemos em 2022 e em 2023. E 2024, cá estamos nós. Começámos ontem com a palestra do nosso querido amigo Alexandre Matias, que se encontra a trabalhar ativamente na pátria espiritual. Falámos com a sua esposa Ana, que nos autorizou a pôr a palestra no ar. E todos os domingos, agora até final do mês, vamos replicar as palestras que fizemos em 2022. Porque foram boas, porque falam sobre estas temáticas e porque não há necessidade de estarmos este ano, pelo menos, a fazer novamente estas palestras. Para o ano, com mais tempo e com mais condições técnicas, talvez voltemos então aos diretos para a prevenção de suicídio. Isto aos domingos do mês de setembro. Entretanto, às quartas-feiras, na próxima, vamos iniciar um ciclo de prevenção de suicídio, estudos sobre esta matéria na ótica espírita e espiritualista, que já fizemos também em 2023, o ano passado. Não tiveram uma grande visualização, e nós vamos repeti-los, porque é necessário, e se ouviram a palestra de ontem do Alexandre, ele diz que, e eu concordo completamente com ele, que os tabus sobre estas matérias são enormes. E não são enormes só na sociedade, que nós já sabemos que são, não são só a nível social, que há uma razão, talvez, por falta de conhecimento, por receio, por estigma, enfim, poderiam ser muitas as suposições e as explicações, mas no mundo dos estudos espirituais não se justifica esse tipo de tabu, esse tipo de receio, esse tipo de afastamento sobre temáticas tão importantes. Não se justifica porque estas matérias são amplamente estudadas, são aprofundadas, são explicadas, não só foram explicadas ao longo dos tempos, como estão explicadíssimas no Pentateuco de Allan Kardec, principalmente no livro do Céu e do Inferno, no Evangelho, mas principalmente também no Livro dos Espíritos. E, portanto, temos aqui o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno como dois livros onde estas matérias são muito bem explicadas, também há alguns capítulos e algumas mensagens na Gênese, e nas revistas espíritas há várias comunicações de vários espíritos a falar sobre esta matéria. Temos a nossa querida Ivone Pereira do Amaral, que do Amaral Pereira, penso que é assim, eu troco sempre o nome, que nos seus livros fala muito sobre esta matéria. Temos Camilo Castelo Branco, que veio do Além-Túmulo falar sobre esta matéria. E num livro, não é, psicografado, escrito e psicografado pela Ivone, e onde ele desmistifica profundamente todas estas temáticas. A própria Ivone foi uma suicida em várias reencarnações, uma delas aqui em Lisboa, no Rio Tejo, e portanto não há que ter receio nem tabu destas matérias. Quanto mais informação nós tivermos, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós estudarmos, em melhor condição nós estamos para nos ajudar a nós
e principalmente para ajudar todos aqueles que possam estar à nossa volta, dar-nos fundamentação para argumentar, para apoiar, para orientar aqueles que nós podemos sentir que estão em limite psicológico e mental. E, portanto, e aconselho que ouçam, que vejam, que estudem. Estamos assim não só a colaborar em trabalho com a espiritualidade e com os princípios maiores, não é? Como vocês sempre sabem, mas estamos também a trabalhar no mundo dos humanos, porque a OMS vem alertar e vem pedir para que se divulgue, para que se trabalhe na prevenção do suicídio, na prevenção da vida. Portanto, fica aqui o alerta. Hoje estamos nos estudos do Evangelho no Lar. Esta matéria também faz aqui sentido e, portanto, nós não quisemos começar estes estudos sem referir-nos a este tema. Fica assim adiado, porque quando eu falei sobre o estudo que íamos fazer sobre o ectoplasma, não me lembrei na altura do Setembro Amarelo, como é apelidado no Brasil e na América do Sul. Assim fica esse estudo para os domingos de outubro, ou para as quartas-feiras de outubro, porque está outro estudo a caminho para ser feito também em outubro. Entretanto, iremos recomeçar o estudo do Céu e do Inferno, que é o nosso pendente. Com as férias e com as alterações tecnológicas e com uma série de mudanças, houve aqui, já no mês de agosto do ano passado foi isto e há 2 anos também. Há sempre assim umas turbulências, não é? Agora já estamos, esperemos, no caminho de continuar. Vamos então iniciar o nosso Evangelho. Eu já dei aqui já fiz as minhas considerações. Vamos então respirar profundamente, inspirando e expirando com tranquilidade. Não se esqueçam que a respiração é uma prece, diz-nos Miramês. É uma prece para o corpo, para a mente e para o espírito, porque nos pacifica, é uma cura porque oxigena melhor todo o nosso organismo, permite que as células sejam limpas, desde a sua mitocôndria, ao seu ponto central, até à sua periferia, e de umas para outras, ativando-as em luz, em amor e paz. E células a funcionarem são saúde, são harmonia e são equilíbrio. Portanto, inspiremos profundamente e expiremos profundamente. É um ato de autocura e de alinhamento com o nosso Pai Celestial, de dentro da nossa essência e do nosso ser, da nossa alma, expandindo e religando ao mais alto, na luz, no amor, na paz do nosso princípio criador. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por tudo aquilo que já vamos conseguindo entender. Gratidão pela luz e pela paz. Gratidão pelas pedras do caminho que nos fazem parar, refletir, consciencializar e retomar o caminho muito mais fortalecidos. Possamos entender que para podermos avançar não podemos ter muita carga, muitas mochilas, muitos pesos. Compreendamos, para podermos avançar, temos que o fazer o mais leves possível. Só assim se opera a mudança a todos os níveis
Só assim estamos em condições de cumprir os compromissos assumidos por nós mesmos, convosco, antes da presente encarnação. E assim vos pedimos que fiquem connosco, possibilitando-nos boas intuições, boas compreensões nos dois planos da vida. E que assim seja. E assim, queridos amigos, vamos dar início ao nosso Evangelho, dando as boas-vindas à nossa irmã Suzy. Olá, Suzy, boa noite, bem-vinda. E Olá a agora o tempo... todos, boa noite. Olá, e agora o tempo é teu. Pronto, e vamos a isso Obrigada. então. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos às instruções dos Espíritos, limites da encarnação, item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai-se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados, como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Por conseguinte, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar o estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Que assim seja. Que assim seja, Suzy. É uma leitura muito bonita, porque nos traz este ensinamento da encarnação, do processo evolutivo do espírito, da constante mudança que falávamos em todos os reinos e em todos os modos e em todas as matérias. Mas já lá vamos. Vamos agora complementar esta leitura com o livro que nos faz este complemento, que é o livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 175, nos fala exatamente de mudança. E começa com Lucas, no capítulo 9, versículo 53, que nos diz o seguinte: Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E o que é que Lucas nos quer dizer com isto? Vamos ver. Digna de nota a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajantes com destino a outros lugares, talvez lhe oferecessem hospedagem, reconforto e alegria. Não se verifica, até hoje, o mesmo fenómeno
com os verdadeiros continuadores do Mestre. E aqui convém fazer, antes de respondermos, uma pequena paragem. Não nos esqueçamos que naquele tempo os samaritanos e os judeus e outros grupos, como os essénios, que eram mais recolhidos e que não andavam tanto nestas vivências, nestes convívios e nestas políticas e religiões da época, não se davam muito bem uns com os outros, uns mais com uns, outros mais com outros. Os essénios davam-se com toda a gente, basicamente. Não nos esqueçamos que Jesus era essénio, Maria e José também eram, e que Jesus cresceu com os essénios. E, portanto, tinha já uma educação e uma mentalidade completamente diferente. E as materialidades da época não lhe diziam grande coisa. Eles vestiam-se, Jesus e os apóstolos e as pessoas que os acompanhavam, de uma forma um bocadinho diferente. E, portanto, como hoje acontece, houve alguma rejeição. Então vamos à pergunta que Miramês aqui nos coloca. Não se verifica até hoje o mesmo fenómeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Isto é importante para nós refletirmos, porque nós, e como tanta gente, não é? Cada um nas suas áreas espirituais e nas suas abordagens espirituais, mas sempre que alguém testemunha publicamente a sua fé, sempre que alguém se manifesta de forma diferente no seu dia a dia, e não é preciso serem grandes manifestações. Verifica-se muito nas formas simples de ser e de estar, mas também podemos pensar nas formas mais efetivas de manifestar, não é? Fazendo palestras, juntando-se em grupos para ajudar aqueles que são mais carenciados, apoiando aqueles que são mais desprotegidos e que são indiferentes para as grandes populações, enfim, essas pessoas, e que todos nós de alguma forma acabamos por sentir em nós que somos excluídos de alguma forma, não é? Ou que somos alvo de alguma agressividade, de alguma indiferença, de alguma rudeza, não é? Exatamente como aqui nos diz Miramês, pelos homens comuns. Por aqui, o que é que nós entendemos aqui por homens comuns? Aqueles que não têm uma fé, que não ligam à parte espiritual, que não se consideram seres espirituais, e que só ligam à questão material. E, portanto, à questão material, aos preconceitos sociais, às normas sociais, em que muitas das atitudes, por mais discretas e respeitadoras que sejam, vão incomodar todas estas pessoas, estes cidadãos ditos comuns, porque tudo aquilo que é diferente incomoda, não é? Mas incomoda muito mais aqueles que não têm ou não cumprem os preconceitos sociais no que diz respeito à forma como se dedicam a tratar daqueles que são excluídos socialmente, daqueles que são marginalizados, daqueles que são mais afetados, daqueles que sofrem o reverso de uma medalha de um mundo extraordinariamente materialista. E porquê é que isso se incomoda ao homem comum? Porque, embora ele não considere, na sua grande maioria, que é um espírito em experiência material, o espírito dele sabe. E, portanto, a atitude que nós possamos tomar
em relação a essas matérias, no seu subconsciente incomoda-o e tira-lhe a tranquilidade. E, portanto, ele acaba por se revestir de todo o peso social, todo o preconceito social, toda a cultura da época das diferentes épocas, para fazer frente, digamos assim, a todos aqueles que carregam o seu Jerusalém, no fundo, nas palavras aqui de Miramês, que fazem o seu testemunho de fé. E lembremos-nos da vida de Allan Kardec, lembremos-nos da posição que Allan Kardec tinha na sociedade, que era um homem intelectual e culto, extraordinariamente respeitado, um professor com ideias inovadoras e que gradualmente foi sendo marginalizado e excluído, foi excluído da sociedade de letras, os amigos que não o eram, ficaram aqueles que eram realmente amigos dele. Foram-no abandonando de alguma forma. Ele ia na rua e era escorraçado, até iam até casa dele e incomodavam-no com barulho e com insultos, e as multidões juntavam-se para se virar contra ele. Portanto, vejam como o Jerusalém, usando a terminologia de Miramês, se manifestou na vida de Allan Kardec. E quem fala em Allan Kardec, que está aqui mais próximo da nossa época em termos temporais, vamos falar de todos aqueles que depois dele se continuaram a seguir a verdade maior e a cumprir as leis cósmicas e universais. E temos recentemente o Chico, e mais recentemente temos tantos outros que foram grandes na divulgação da espiritualidade e na divulgação da luz, mas qualquer um de nós tem exatamente e carrega exatamente o mesmo tipo de problema. E continua Miramês. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentados, possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. Mas a fé o fortalece e ele segue mesmo sem ninguém, porque ele sabe que a encarnação não tem limites. E aqui fazemos a ponte com o Evangelho. Ele sabe que a sua evolução e o seu crescimento espiritual dependem somente dele e daquilo que ele acredita e do espírito que o integra, e portanto sabe que as ações que cada um de nós vai empreendendo durante a vida são essas ações que lhe dão a evolução ou a estagnação, que estão para a reencarnação seguinte como o combustível que alavanca o seu crescimento, ou como a falta desse combustível que lhe atrasa o crescimento, no sentido em que o mantém na mesma posição e que o mantém na mesma situação com que reencarnou. Temos aqui um gato. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Isto não é porque nós queremos, e porque também é, também é, mas não é porque nós queremos, é porque as ações no bem, e quanto mais as empreendemos, sejam elas a nível de estudo e teoria, mas que nós sabemos que têm de ser sempre validadas na prática, sejam elas de práticas de bem e de apoio e de caridade, vão nos modificando quase sem nós querermos. Nós vamos passando a ver o mundo de outra forma, a sentir de outra maneira,
As orações que vamos fazendo diariamente, as meditações que vamos fazendo diariamente, têm o efeito de nos modificar e, portanto, nós vamos continuando nesta constante mudança e crescimento ao nível da nossa própria evolução e cuja reencarnação futura estamos a prepará-la exatamente a cada momento e a cada segundo e a cada respiração que nós vivemos exatamente neste momento. E, portanto, não é de nos surpreendermos com algo que venha a acontecer no futuro, porque esse futuro já é integrado no agora, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. A mudança é constante, é integrada e a reencarnação ou processo reencarnativo também ele é integrado no processo vivencial da evolução enquanto nós estamos aqui encarnados. E continua Miramês. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. E voltando a Lucas, a frase agora faz sentido. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O seu aspecto já tinha a metamorfose de quem quer seguir e de quem tem em si integrado os princípios das leis divinas ensinados por Jesus enquanto esteve conosco e, portanto, já tem integrado em si o testemunho da fé. Que sejamos todos muito corajosos e que não vacilemos, mesmo que estivermos de caminhar sozinhos, porque sabemos que em todas estas mudanças e em todos os nossos processos reencarnatórios e evolutivos, e que vão ser muitos e eternos, até um determinado patamar, a partir daí não sabemos, e mesmo assim já sabemos muito e não compreendemos tudo, nunca estaremos sozinhos. Suzy, o que tens para nos dizer? Temos 2 minutos. Epá, estas leituras são sempre muito intensas e esta principalmente acho que nos traz aqui realmente muito conhecimento. De facto, as mudanças vão acontecendo, mas é quase como que andar um passo à frente e dois atrás, porque estamos sempre a ser Gastados. e parece que tombados, é desgastante e de facto é precisamente ter muita coragem e querer mesmo mudar. E eu verifico que não se, isto no meio onde eu vivo, não é? Que não adianta falar com muitas pessoas sobre a mudança, sobre o novo mundo que aí vem, porque elas até parecem que são muito espirituais ou são espiritualistas, mas depois não entendem quando nós queremos falar e queremos avançar, depois não entendem. E então eu também já deixei de, com bastante pena, né? Às vezes apetece-me falar, apetece-me divulgar, apetece-me até falar de experiências que eu acho que ajudam as pessoas podem ajudar até a perceber melhor, mas as pessoas não querem ouvir, Não querem, não, Suzy. Estão não no querem. tempo Nós, delas, estão no ritmo então, delas, sabes? exatamente, exatamente, eu também já percebi isso, está no tempo delas, pronto, paciência, e acabamos por ficar só nós com os nossos conhecimentos. E pronto, mas de facto esta leitura achei muito bonita do Evangelho, sobre o perispírito e a reencarnação. Eu acho maravilhoso nós podermos, vida após vida, podemos crescer, né? Temos sempre a oportunidade de melhorar, sempre. Sim, Nunca está nada perdido. nada. E acho que isso é maravilhoso.